Você acredita que eu, brasileiro latino, tive a proeza de ser descolonizado, de tomar um fecho de um europeu? É mole? Pois muito que bem, o que aconteceu? Essa noite chegou um querido novo lá no quarto do hostel e até aí tudo bem. Eu acho que até foi ele que foi o sem noção que saiu ligando a luz de noite, de madrugada. Mas enfim, até aí tudo bem. E aí agora de manhã eu tinha levantado, tava me arrumando e ele resolveu puxar assunto. E aí ele perguntou, are you American or European? E aí eu falei, me achando, né, latino que sou, falei assim, neither, nenhum dos dois. Aí eu falei, sou da América do Sul. E aí ele olhou pra mim e falou, então você é americano. E aí minha cara fez assim, ó. Gente, que é isso? Não que eu seja colonizado, é claro, mas o que eu quis dizer é que eu era latino e que eu acho que se você fala que é americano aqui, eles vão entender que você, tipo, é da América do Norte, ó. Por isso que eu tinha falado que nenhum dos dois. E eu fiquei até meio bolado com a pergunta dele, porque eu senti que ele saiu presumindo que pra eu estar aqui, ou eu era americano ou europeu, né? Acabou que tomei uma lacrada invertida, porque ele que saiu por cima dessa. E no final das contas eu perguntei de onde ele era, ele falou que era da República Tcheca. Só que ele tinha um sotaque muito esquisito, não dá pra entender direito o que ele tava falando. Mas pra hoje a ideia é conhecer um pouquinho da Quinta Avenida, essa parte mais comercial de Nova York, que tem lojinhas e tal. Primeiro eu vou no Museu de Arte Moderna, que fica aqui no início da Quinta Avenida. E depois vou andando nas lojinhas a esmo. E eu vou fazer uma breve pausa aqui, porque pra mostrar que eu tenho uma missão pra hoje. Eu tô andando com esse óculos escuro quebrado já tem pelo menos uns 7, 8 dias. Ele quebrou no meio da viagem pro Alasca. Ele já tava colado aqui, só que eu gosto muito dele porque ele tem grau. Então é muito melhor de usar óculos escuro e conseguir enxergar também. Só que ele simplesmente não tá mais encaixando. Eu ainda tô andando com ele porque eu consigo fixar a perninha e ele ainda fica meio que pendurado no rosto, só que tá me estressando tanto. Eu já andei por algumas outras lojas aqui, principalmente lojas de ponta de estoque, só que eu não consegui encontrar um óculos que ficasse bom em mim. Então eu tô rezando pra hoje conseguir encontrar um. E aí assim que eu encontrar, eu acho que eu vou jogar isso aqui no lixo e me livrar dele. Cara, aqui tem umas exposições muito legais. Antes de eu falar dessa que tá aqui atrás, eu quero falar dessa primeira que apareceu, que é o Shelter. É de um artista americano que ele criou um personagem chamado Mike. E esse personagem vivia durante a Guerra Fria e decidiu criar um shelter, né, um abrigo, por causa das tensões da guerra, porque ele acreditava que o lugar onde ele morava ia ser bombardeado. Então ele decidiu criar esse abrigo, só que ele cria também um snack bar. Ele cria esse abrigo com um monte de atividades recreativas, por exemplo, com uma máquina de videogame, com músicas, com livros, com toca-discos, tudo para ele se entreter ali. E é uma instalação que mostra essa certa contradição de uma pessoa que está ali vivendo durante a Guerra Fria, com medo do perigo de morrer a qualquer momento, do perigo da bomba atômica, ao mesmo tempo que ele se enche de atividades recreativas e de comida enlatada para ele sobreviver e para ele se entreter ali. Mostra essa dualidade entre a tensão, entre o perigo e o entretenimento. Muito absurdo você entrar lá dentro e você ver esse ambiente. Tem fotos, por exemplo, de pessoas tomando drinks casualmente. Tem vários outros exemplos de designs modernos também que marcaram a história aqui e que a princípio já são objetos tão acostumados que a gente está no nosso cotidiano, né, tão costumeiros, que a gente não repara muito no quão inovadores eles são. A própria caneta Bic, que é
esse exemplo clássico, né, de uma caneta esferográfica, de não precisar mais usar uma caneta tinteiro, porque ela funciona com uma bolinha que vai espalhando a tinta. Eu sabia que ia ser interessante, mas está sendo muito mais interessante do que eu esperava. O museu ele tem uma contextualização muito forte e eu acho que ele traz muitos outros exemplos do que é arte. Eu acho que como a parte do design, tem todo um setor aqui que eu acabei de mostrar sobre indústria têxtil e eu sinto que ele, a trazer esses outros aspectos da escultura também, não apenas arte plástica, ele acaba englobando mais elementos da vida cotidiana, da vida moderna. E isso é muito interessante, você ver esses elementos descontextualizados, né, no museu e descontextualizando o elemento do cotidiano para ser observado, né, e pra gente principalmente. Quando você observa esses elementos como roupa, post-its, canetas Bics como elemento de arte, é muito mais interessante ver que a gente está cercado por isso. Aproveitando a pausa aqui no jardim, finalmente andei todo o museu e o Noite Estrelada realmente ele é tudo e mais um pouco. Gente, como pode ser a maior obra de arte do mundo, né, do universo da história? Porque a Mona Lisa não chega nem perto de ter a mesma coisa, sabe? O mesmo apelo. O movimento do quadro, as escolhas de cor, é tudo, tipo, é muito bonito. Ao ponto de que eu vi ele pela primeira vez, andei o resto da exposição e eu tive que voltar para ver. Porque ao vivo é muito mais, assim, muito mais bonito. Enfim, indo provar o famoso Shake Shack, que é uma das franquias mais populares aqui. Eu pedi um Strawberry Lemonade, uma limonada com morango, que é limitado agora do verão. E pedi o hambúrguer tradicional deles. O hambúrguer do Shake Shack é bem gostoso. Eu senti que lembra um hambúrguer mais artesanal, alguma coisa assim, sabe? Com carne de verdade. Um dos brandings que o Shake Shack usa é justamente que é carne 100% natural, etc, de Angus Beef. Então que é um produto mais natural. E realmente você sente, ele é bem gostoso. Eu pedi o tradicional mesmo, que é com hambúrguer, queijo, tomates, alface e molho. Não pedi a batatinha, mas eu vi que tinha algumas opções lá, porque ultimamente tô comendo muita gordura e tô tentando dar uma diminuída, mas não senti falta também. Deu pra saciar. O Rockefeller Center é um complexo de edifícios de Nova York conhecido pelo rink de patinação no gelo durante o inverno. Além disso, é o local dos estúdios da NBC, inclusive de gravação do Saturday Night Live, bem como do Top of the Rock e do Radio City Music Hall. Você viu esse carrinho que eu acabei de mostrar? Tá, tinha uma placa escrito $8,80 por minuto. Por isso que falam que não pode entrar nesses negócios que a maioria é golpe, porque é um preço extremamente abusivo. Olha que doideira, aqui é tão famoso que é o Banana Pudding que tem uma fila só pra ele e a outra fila tá toda vazia. Aproveitando a pausa, aqui no Rockefeller Center tem umas mesinhas, cadeirinhas, como deu pra ver no vídeo. E aí eu vi que tinha o Magnolia Bakery aqui, eu vi muita gente recomendando o Banana Pudding deles, que é justamente esse que eu pedi. Eu mostrei pra vocês que a fila lá fica gigante e fica praticamente só pro Banana Pudding. O outro lado, vazio, sem ninguém. Eu tive que esperar um pouquinho do lado de fora da loja, porque não tava cabendo de tamanha a fila que tava tendo. É basicamente um pavê de banana com aquele biscoitinho de pavê mesmo, um creminho bem suave e os pedaços de banana dentro, bem gostoso.
preciso urgentemente parar de andar nessas lojas. Porque sabe aquele negócio da ânsia de ter e o tédio de possuir? Eu tô só a ânsia de ter, sem a preocupação com o tédio de possuir. Pois muito que bem, adivinha onde eu estou? Na Times Square, e é uma bagunça de tanta gente. Ficou mais vazio porque começou a pingar um pouco, o tempo tá horrível. Tá com previsão de chuva absurda para daqui a pouco. Não sei como, não começou ainda. Mas tem 10 milhares de pessoas aqui, as lojas todas cheias. Muitos salões mesmo. E é engraçado porque nas outras ruas, um pouco antes de vir pra cá, tipo 2 ruas atrás aqui, não tinha telão nenhum. É literalmente só aqui que é desse jeito. Tô voltando agora da Times, estava chovendo lá, então... E não tinha muita coisa pra fazer lá também, porque lá é mais famoso por causa dos musicais, etc. Só que os musicais, até os que estavam no Tickets Booth, que são os com desconto, não tinha nenhum que eu me interessasse lá, e o mais barato tava $170. Então, sim, não vou pagar isso pra não assistir uma coisa que eu não quero, só pra dizer que eu assisti.